o André falou, ele tem algumas valências defensivas, ele também é um cara que tem números que estão à frente de muitos jogadores na Premier League. Eu vou colocar aqui na tela esse gráfico, por exemplo. Ó. Essas aqui são jogadas de ataque em que ele carrega a bola por mais de 5 metros na última temporada. No lado esquerdo, a gente tem aqui criação de jogadas. A bolinha que está vazia, né, que está só um círculo branco no meio, são as chances criadas, e a assistência é aquela bolinha fechada ali que a gente está vendo, uma assistência inclusive de bem distante da área, né, o que é interessante. E a linha, ela significa o seguinte, do ponto da bolinha que está aberta, ele começa a carregar a bola e depois ele termina com a ação subsequente, ou seja, a ação que ele fez ao término da jogada do carregamento de bola, vamos dizer assim, até o fim. E no lado direito a gente tem situações de chute, de finalização, que a bolinha branca são chutes, né, finalizações ao gol, e os gols ali na bolinha vermelha, os dois vindo do lado direito do ataque, o que mostra que ele realmente joga muito mais na ponta direita do que na ponta esquerda, né? Nesse outro gráfico aqui a gente tem as descidas de ataque do Madueke, que são por fora, ali nas setas azuis, a gente vê que é bastante, né? Ele traz para dentro um pouco menos, mas vocês veem também que ele gosta muito de chegar ali, ó, na meia-lua, né? Traz essa bola para dentro também. E também temos ali as setas verdes que mostram que ele corre em direção ao gol. Não são corridas mais para a linha de fundo, nem para o meio campo, são corridas realmente em direção ao gol. A gente vê que ele faz isso bastante, isso é bem interessante também. E por último, eu tenho mais esse aqui, que mostra como ele melhorou, né, em finalizações. Se a gente comparar a temporada 2023-2024, eu tenho até aqui um dado, na temporada passada o Madueke teve melhores oportunidades de finalização se a gente comparar com a primeira temporada completa dele na Premier League. Ele marcou 7 gols e foi importante, né, para o Chelsea nessa última campanha aí, que terminou em 4º lugar. Uma média de 0,42 gols, de expected goals, né, gols esperados sem pênaltis por 90 minutos. Foi mais que o dobro da média em 2023 e 2024, mostra um crescimento. E a média dos seus chutes também melhorou, como a gente pode ver, ó, aí na tela. Ele tem um 2,6 por 90 minutos na temporada 23-24 e 3,5 de chutes por 90 minutos na última temporada. Então, uma melhora significativa também do Madueke quando o assunto é finalização, que é uma coisa que a gente quer saber, porque o Arsenal é um time que finaliza muito pouco, né, André? Sim, então, falando dos números dele, ele fez 32 jogos na Premier League, fez 7 gols e deu 4 assistências. E no total da temporada ele fez 46 jogos, fez 11 gols e deu 5 assistências, que dão 16 gols no total, 16 GA, né, gols e assistências na temporada, que é basicamente o que o Martinelli e o Trossard fizeram também, se revezando na ponta esquerda do Arsenal, só para ter como base, entendeu? Perfeito. E uma das maiores características também é essa questão da recuperação de bola. Ele é um cara que, como ele é muito rápido, ele tem muita velocidade, então fica mais fácil de, quando ele perde a bola, ele mesmo já recuperar. Ele tem aqui uma média de 0,8 desarmes por jogo, que para um atacante é bastante coisa. Na recuperadas de bola, 0,6. Bolas recuperadas por jogo, ele tem 2,6. E drible sofrido por jogo, 0,8. E 0,3 cortes e interceptações. Então dá para ver que, além de ele ser um cara vertical, que é diferente do Saka, né? Porque o Saka é um cara mais construtor na ponta, e ele é um cara mais vertical, que eu acho que é exatamente para isso. Para jogos que a gente estiver ganhando, para jogos que de menos importância, que ele vai conseguir cumprir o papel dele. E falando um pouquinho do outro lado do ataque agora, da ponta esquerda, que eu vejo muitos questionamentos sobre o Martinelli, eu concordo com alguns e discordo de outros, só que uma das grandes desvantagens do Martinelli é a questão defensiva também, que ele defende muito para um atacante e o Arteta gosta disso, entendeu? Mas voltando para o Madueke, ele vai ser importante em partidas, principalmente aquelas partidas fora de casa, que a gente está ganhando, e o Arsenal, antigamente era um sufoco, né? O Arsenal estava ganhando um jogo fora de casa, você praticamente sabia que o Arsenal ia tomar um empate,
porque não tinha jogadores no segundo tempo para dar essa amplitude para o jogo. Os caras, os nossos pontas já estavam cansados, não tinha pontas no banco que pudessem fazer esse tipo de jogo e acontecia de a gente acabar tomando empate, às vezes até virada. Perfeito. Falando um pouco também sobre essa questão defensiva do Madueke, eu peguei uma parte do texto de uma análise do The Athletic, e eles falam aqui, ó, ao longo da temporada 24-25, o trabalho árduo do Madueke ajudou o Chelsea quando a equipe não tinha a bola, especialmente na fase de pressão. O ponta-direita tem um profundo conhecimento de como curvar suas corridas para bloquear linhas de passe e sabe o momento certo também de atacar o defensor. E você falou sobre a questão dele ser um cara mais elétrico, né, e muito mais, que vai para cima do que... O próprio Saka vai para cima também, mas são realmente características diferentes. Se ele for chegar para ser... Vamos dizer que a gente contratou o Eze. Se ele chegar para ser um reserva, o jogo tá difícil, tá amarrado, coloca o Madueke no segundo tempo, é aquela eletricidade, né? O cara vai botar fogo no jogo. É uma coisa que a gente pode também dar uma variada importante e não ficar naquela coisa mesma. Às vezes o Saka tá com umas jogadas manjadas ali, que os zagueiros estão conseguindo tirar tudo, trazer um cara que vai fazer algo diferente é fundamental. Então, o Adriano Terraque falou aqui que o Saka também defende muito, com certeza. O Saka, assim, a gente não tem o que falar do Saka, né? Realmente, já começou a pré-temporada fazendo gol, então, assim, dispensa comentários o ponta-direita do Arsenal, que é o melhor jogador do nosso elenco hoje, sem dúvidas. E o time está sendo construído para que ele seja realmente o grande destaque, né? O Arteta faz isso realmente. Deixa eu ver se vai funcionar esse GIF que eu tenho aqui. Não vai, né? Muito bem, ele está como imagem. Mas a gente tem um GIF que eu queria mostrar para vocês nesse jogo contra o Bournemouth, que a gente percebe como o Madueke ele é capaz de avançar contra a defesa enquanto controla a bola perto do pé. E aí, quando ele atrai a marcação, quando ela chega, ele joga a bola para frente com velocidade e consegue fazer o gol de empate, né, contra o Bournemouth. Eu queria muito poder mostrar esse lance aqui, mas eu não sei ainda como é que funciona muito bem a plataforma para eu colocar GIFs. Deixa eu ver se... Rapaz, acho que não tem como a gente colocar aqui, infelizmente. Ele tem uma mudança de direção também muito rápida, que isso Exato. pega o lateral e o zagueiro, assim, às vezes desprevenido. E ele esconde bem a perna direita dele, e ele não é um cara ruim com a perna direita. Eu vi alguns lances depois que eu fui analisar, né, a contratação, e ele tem alguns gols com a perna direita, assim, chutando forte. Então, às vezes, ele esconde muito esse lado direito dele, o pessoal pensa assim, vou deixar ele cortar para a direita, que ele não vai fazer nada, mas não. E outra coisa que eu reparei também nos vídeos, ele cruza muito bem, cara. Ele tem aquele cruzamento, o arco igual o Saka, muito bom. Tem muitos gols do Chelsea na temporada passada, que ele fez esse cruzamento, esse arco, e o ponta, tem até, eu acho que um do Cucurella, se eu não estou enganado, que vem e faz o cabeceio. Muito bom. Tem um lance também contra o Nottingham Forest que eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas a gente percebe aqui como ele traz a bola para o pé esquerdo, né? Ele consegue se livrar muito bem da marcação para fazer a finalização. Ele tem outro lance também que ele dribla para fora. Então, assim, é um cara que ele traz uma certa variedade nos seus movimentos e isso é muito interessante, né? Aqui a gente tem toda a jogada. Eu acho que até não está na ordem, mas deixa eu ver se tem. Deixa eu ver qual que é o próximo. Aqui, ó. Vê como ele puxa para dentro, né? Sai da marcação e bate para o gol para fazer ali o gol de empate contra o Forest. Então, assim, mostra como ele é capaz também de resolver a parada quando o jogo tá difícil, né? Quando o time tá atrás do placar e tudo mais. Tem outra característica que é a capacidade de criar situações de finalização, né? Ele consegue finalizar com qualquer um dos pés, tem essa facilidade também de finalizar tanto com a esquerda quanto com a direita. Até por isso a gente está falando que ele pode ser tanto um ponta esquerda quanto um ponta direita, né? Em ângulos mais estreitos, que você não tem muito espaço ali para finalizar. Então, assim, muito interessante. Eu tenho vários outros frames aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui contra o Luton, ó, como ele vai e puxa para fora. Naquele outro contra o Forest, deixa eu ver se é esse, você vê que ele vai puxar para dentro, né, para finalizar com a perna esquerda. Já nesse contra o Luton, ele tá com a bola ali com o pé esquerdo e ele vai puxar para o pé direito, né? E você tem ali o Malo Gusto. Então, assim, você consegue criar também uma situação de 2 contra 1, que
Já pensou você ter ali na direita, né, o Madueke e o Timber, né? Ou você ter o próprio Nwaneri junto com o Madueke, que são jogadores que têm capacidade técnica. Então, traz bastante coisa para o time o jogador que veio do Chelsea. Eu sei que é refúgio do Chelsea, né? A galera fala refúgio do Chelsea. Mas a gente eu acho que isso é um dos motivos também da galera dar uma cancelada por causa